Meu filho entrou dentro do meu quarto quando eu estava namorando com o meu marido. E o que ele falou, gente, foi assim, olha... Eu era divorciada, né, do meu primeiro marido. Não deu certo o nosso relacionamento. Até então, a gente tinha terminado bem. Meu filho tinha 7 anos. E quando ele tinha 4, eu arrumei outra pessoa. E a primeira coisa que meu ex-marido veio encrencar, era eu falar, você colocou outro homem dentro de casa, você tem que tomar cuidado com esse homem, com o nosso filho, porque não dá pra confiar em qualquer pessoa. E eu concordei com ele, né? Porque o que ele falava, o que ele falou pra mim naquela época, fazia sentido. Realmente você não confia em qualquer pessoa. Só que eu me separei do meu marido, o meu filho, ele tinha só 1 ano, né? E aí, aquelas pessoas que esperam ter filho pra poder decidir que não se ama mais, foi tipo isso. E aí, eu já tava namorando com esse cara, já tinha 3 anos. E eu nunca coloquei ele dentro da minha casa. Então, quando eu decidi ir morar com ele, é porque eu já conhecia, né, muito bem ele. Mas mesmo assim, eu tomava cuidado porque minha mãe sempre me explicou. Coração dos outros é terra que a gente não anda. Então, você não sabe verdadeiramente o que se passa. Ele ficou me julgando um pouco, eu achei que era um pouquinho de dor de cotovelo, sendo que ele começou a namorar e foi morar com uma pessoa 6 meses após a nossa separação. Ou seja, ele devia estar botando chifre na minha cabeça, porque eu me separei dele justamente pelo desleixo dele. Ele não me tratava com ferida, mas ele era desleixado do nosso relacionamento. E aí a gente acordou tudo bonitinho, tivemos que entrar na justiça, porque o que ele queria eu não concordava, e o que ele queria, o que eu queria ele não concordava. A gente entrou na justiça e decidiu, né, como ficaria a situação com o Bernardo. E aí ficou decidido que o menino ia pra casa dele, um fim de semana sim, um fim de semana não, e ele pagava 30%, né, de pensão do salário dele, ele recebia bem, então a pensão dele era boa. Quando meu filho tinha 7 anos, eu tava no meu quarto, né, namorando, já era de madrugada, quando do nada ele entrou no meu quarto. Primeiro que eu não costumava fazer muito barulho quando eu tava namorando, porque eu tinha essa noção de que eu tinha uma criança dentro de casa. E eu me culpei muito porque eu sempre trancava a porta. Sempre, sempre, sempre. Só que aquele dia eu me esqueci de trancar a porta pra poder ir dormir. Porque o ato de namorar começou de madrugada, né? Mas ainda assim, eu me culpava por aquilo. Só que eu sempre vou acreditar que Deus escreve certo por linhas tortas. Porque se eu não tivesse tido esse deslize, né, de ter esquecido a porta aberta, talvez eu nunca tivesse descoberto o que eu descobri. Ou demoraria mais do que o necessário pra eu poder descobrir, né? O meu filho, ele simplesmente entrou dentro do quarto. E ele entrou rindo. Ele entrou rindo e falou, mamãe, vocês nem me esperaram. Na hora que ele falou, tipo, eu e meu marido, a gente se assustou, a gente já se cobriu e tal. Ele começou a rir e falou, vocês nem me esperaram. A gente olhou um pra cara do outro, assim. Aí eu perguntei, como assim, filho, nem te esperaram? E ele falou, eu posso participar também, igual na casa do papai? Onde eu sento? Ele simplesmente virou e falou isso. Na hora, eu olhei pra cara do meu marido olhou pra minha cara, eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E o meu marido, que era um pouco mais calmo, né? Não era filho dele, começou a perguntar, a questionar o menino. Como assim, Bernardo? Participar? Você quer participar em quê? Do que você tá falando, meu filho? Isso aqui é coisa de adulto e tal. Só que quando ele falou que era coisa de adulto, o Bernardo meio que ficou assim, assustado, com medo. E aí ele falou, mas tudo bem, se você quiser participar, a gente pode ver uma forma. Porque ele percebeu que o Bernardo ficou com medo de você participar. Só preciso que você me conte como que você participa lá na casa do papai, pra gente poder ter uma ideia. E aí a gente faz aqui também, né? Engabelou o menino. E eu chorando. E aí ele pegou e falou, não, lá no papai eu só assisto. E ele falou, eu sou plateia, eu posso ser aqui também? Eu levantei. Falei com meu filho que ele não podia, que isso era coisa de adulto, e botei ele na cama. Eu não dormi o resto da noite, eu fiquei a noite toda sentada na cozinha, esperando amanhecer. Assim que amanheceu, eu fui direto pra casa do meu marido. Pra casa do meu ex-marido, aliás. Como eu não tinha noção da rotina dele, não sabia que horas ele chegava, que horas ele saía, quando eu cheguei lá, não tinha ninguém em casa. Os dois já tinham ido trabalhar, tanto a mulher dele, quanto eu fui direto pro trabalho dele, que onde ele trabalhava eu sabia. Ele trabalhava numa empresa que eu cheguei lá gritando, falando pra ele que ou ele saía pra fora pra gente conversar, ou eu ia falar o que eu tinha pra falar na frente de todo mundo. Ele ficou assustado, sem entender, até porque a gente sempre teve uma comunicação assim, até que civilizada e tal, a gente se dava bem, em nome do Bernardo. Ele, o que tá acontecendo? Você tá doida? O que foi? Deu ataque e tal? Eu falei, eu vou te dar 2 opções, a gente vai conversar, eu vou falar aqui na frente de todo mundo. Ele, não, tudo bem, vamos conversar. Saímos pra conversar. Eu contei pra ele, falei, ó, eu vou te contar a situação e eu quero que você me explique antes que eu vá na delegacia. Quando eu falei isso, ele já olhou pra minha cara assim, assustado, ele, do que foi? Falei, ontem aconteceu isso e isso, Bernardo entrou no quarto e falou isso e isso. Que história é essa de plateia? Gente, na hora que eu falei isso, o homem ficou dessa cor aqui, ó, igual o Gasparzinho. Ele começou a chorar, 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 chorar. E ele falou, cara, eu posso te explicar. E eu nem sei como eu vou te explicar isso. E aí ele simplesmente virou na minha cara e falou que a esposa dele, desde sempre,
optem por plateia. E que essa plateia tinha que ser infantil. E que como eles não poderiam chamar uma criança de fora, o Bernardo, desde sempre, via aquilo. Só que quando ele era criança, ele não entendia absolutamente nada. Ele disse que o Bernardo via desde que ele era muito novinho, desde que ele começou a frequentar a casa dele. Que eles nunca tocaram no menino, que nunca fizeram absolutamente nada com o menino, que não era nada explícito, a coberta ficava por cima, mas que ele via. E ele estava sempre no quarto, sentado, rindo, brincando. Até que ele começou a crescer e perguntou o que ele estava fazendo ali, e o pai dele falou que ele era a plateia. E aí, quando chegou em casa, ele queria ser a plateia também. Ele não entendia muito bem o que era aquilo, ele não sabia o que estava acontecendo, ele só achava engraçado ver e queria ver na minha casa também. Ele disse que tinha feito isso pra não perder a mulher dele, porque ela sempre pedia muito, no começo ele recusou, mas ele acabou cedendo, me pedindo perdão. Eu dei um murro no meio da cara dele, fiz lá o que eu tinha que fazer, fomos pra... E ele perdeu o direito de levar o menino pra casa, né? Ele ia ser... Mas ele pagou lá o valor que ele tinha que pagar pra não ficar no cilindro. E ele perdeu o direito de ver o menino na casa dele. Só pode visita guiada agora. Meu filho já tá com 11 anos e até hoje o pai dele só vê ele com visita guiada. Eu nunca mais falei com ele. Eu fui atrás da mulher. Olha, eu não quero nem explicar o que eu fiz com ela. Quase que eu fui pro cilindro também, mas ela não tinha muita moral pra poder ir lá, porque eu ia explicar o porquê que eu tinha feito isso. E foi isso. E quando eu fiz com ambos, mas eles pagaram, né, o valor lá e saíram. Mas eu dei na face dela até dizer que chega. E eu tô esperando meu filho crescer pra contar pra ele exatamente o que o pai dele fez. E aí vai ficar sob escolha dele ir ou não ver o pai dele. Muita gente fala que eu não devia falar, que eu não devia contar, que eu ia acabar com a relação do meu filho com meu ex-marido, porque meu filho gosta dele. Mas eu falei que eu não ia esconder isso do meu filho e vai ficar, mais uma vez, na decisão dele. Inclusive, eu falei pra ele que eu vou contar pro Bernardo, e ele falou pra mim que eu podia contar, que ele ia explicar pro filho dele que ele fez tudo por amor. Amor à esposa dele. Descobri que era corna porque o meu marido deixou o sabonete cair no chão quando ele estava tomando banho comigo. E na hora eu falei, não, isso não está acontecendo. Minha irmã, TV, tu acha que não? TV que a humilhação vem a galope quando você não tá nem contando com ela. Eu era casada, gente, há 2 anos. 2 anos. E eu achei estranho que meu marido, quando ele me conheceu, ele logo quis me apresentar pra família dele, ele logo quis namorar, e tinha 6 meses de namoro quando ele tava falando que ele já queria casar comigo. Sendo que assim, eu falava, calma, bof. Calma, que pressa é essa? Mas ele falando que não, que ele não tinha mais idade pra ficar de namorico, que não sei o que. E eu acreditei nele. Eu tinha conhecido ele na faculdade, eu falei, já tô prestes a me formar mesmo. Ele era de um período a mais que eu, ele ia se formar primeiro do que eu ainda. Só que assim, gente, ele já tinha ali um emprego na empresinha do papai dele, porque ele tinha cash money e eu não. Acabei gostando dele nesses 6 meses. Quando ele começou a insistir pra poder casar, eu aceitei. A gente se casou com uma cerimônia linda, tudo pago pelos pais dele, tudo lindo, tudo maravilhoso. E o problema veio quando a gente foi morar junto. Gente, meu marido tinha umas manias muito loucas, muito pimpolho, ele era meio diferente, mas aí é aquilo, né? Eu resolvi casar com ele sem conviver muito com ele, né? Tive que falar, não, eu vou me adaptar. O tempo foi passando, eu realmente me adaptei, até que eu comecei a trabalhar na empresa do meu sogro, né? Porque o sogro tinha que estar ali pelo menos pra isso. Só que no mesmo período que eu comecei a trabalhar lá, o meu marido começou a trabalhar de home office. Em casa também, né? Na empresa do pai dele também, mas de home office. E aí a nossa rotina ficou um pouquinho bagunçada. E aí um dia de trabalho, né? Eu falei, cara, hoje eu vou sair mais cedo pra ver se eu faço uma surpresinha pro meu marido, não sei o que, a gente faz uma coisinha diferente. E assim eu fiz. Cheguei em casa, graças a Deus tava tudo certo. Chamei ele pra poder tomar um banho. Ele rindo, falou, vamos, amor, que não sei o que. Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente, não, uma noite mais salientada. E aí a gente foi tomar um banho juntinho. Eu tava tomando banho normal, a gente já tinha feito isso várias vezes, o sabonete caiu no chão. E aí ele foi abaixar pra poder pegar o sabonete, só que ele virou de costa pra mim. Quando aquele homem baixou pra poder pegar o sabonete que tinha caído no chão, acho que ele não se atentou que quem estava atrás dele era a esposa dele. Gente, ele abaixou. O meu marido era aquele tipo de pessoa que ele não gostava nem que falasse do popote dele, sabe? Eu sempre fui muito apaixonada por popote, mas o meu marido, nossa, ele fazia um escândalo se eu falasse daquela boca. Se eu tocar, não podia tocar, não podia relar, não podia falar nada. Porque ele não aceitava, porque ele era homem, porque isso não era coisa de eu fazer com um homem, que eu não podia tocar, não podia fazer nada. E eu respeitava, né? Porque ele falou pra mim um dia muito sério, muito assim, na base da seriedade, né? Olha, eu não gosto. Você respeite o meu não. Então eu falei, não, né? Não é só pra mulher, né? Eu não também é pro homem. Então eu vou respeitar o não do meu marido. Só que aí eu entendi o porquê. Gente, quando ele baixou, tinha uma marca enorme no popote dele, assim. Só que, por exemplo, aqui tá o popote dele. Tava na parte de baixo. Se ele estivesse, por exemplo, em pé, sem vestes na minha roupa, na minha frente, eu não viria. Tinha um... menino, do popote dele. Eu olhei e falei, não foi eu que fiz.
Não foi eu que fiz porque eu não posso tocar. E notoriamente era. Não era um roxinho, não tinha como falar que caiu. Não, gente, era. E tinha marca de unha também, sabe? E quando ele baixou, aí ele tentou pegar o sabonete meio que escorregou, foi pra mais longe. E aí ele foi pegar mais, que ele chega e botou a mão na parede. Gente, eu vi o tubinho deles. Eu vi, gente. Vi os tubinhos dele. Porque ele não tinha um popote tão assim avantajado. Então qualquer coisa já dava pra poder ver o precioso. Que eu olhei o precioso. Sabe quando você passa a noite inteira liberando? Que fica aquela coisa meio assim... Sadinha, né? Meio assim, vermelhinha e tal. Eu não sei, porque o meu marido não gostava de fazer esse tipo de coisa. No dele. Eu olhei assim, eu fiquei em choque. Só que só a marca já dava pra ver. Eu não esperava. Gente, o tubinho dele tava igual uma couve-flor. Tudo prejudicado. Não sei nem como é que aquele homem tava sentando. Na hora, gente, eu já assim, ó, minha pressão chega a cair. Eu falei assim, o que é isso no seu popote? Aí ele virou e lembrou. Ele lembrou, já olhou pra minha cara, assim, que papo é esse, que história é essa, tava olhando minha puta. Começou a fazer o show da Xuxa dele, de macho hétero, de que eu não podia tocar no popote dele. Eu falei assim, você está com no popote. E o seu tubinho assim tá igual uma couve-flor. Gente, olha que humilhação. Olha que humilhação. Ele começou a negar, eu comecei a fazer um escândalo, saí do box do banheiro, ele veio atrás de mim, a gente molhado, sujando a casa toda, ele falando que não, que ele podia me explicar, que não era o que eu tava pensando. Aí eu falei, não tô pensando, eu tô vendo. Peguei o telefone dele, coisa que eu nunca tinha mexido. Ele tentou avançar em mim pra tirar o telefone. Eu fui pro banheiro, tranquei um banheiro, olhei o telefone dele todo. Ele tava me traindo sim. Eu era a corna flex, ele tava pegando um monte de macho. Tava pegando mais macho que eu peguei minha vida toda. E ele se casou comigo porque o pai dele sabia que ele gostava da mesma fruta que eu. Não aceitava, fez ele se casar com uma mulher, porque senão ele não iria trabalhar na empresa dele. Que só ia ter qualquer coisa, direito a qualquer coisa quando ele falecesse. Aí, em vez de procurar um emprego em outra empresa, ele resolveu enganar a trouxa aqui. Eu me separei, contei pra todo mundo que eu conhecia que ele era da outra fruta. Perdi meu emprego, obviamente, ele perdeu o emprego dele também, foi isso. Corre desempregado e ele também.